Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, um dos grandes problemas da atualidade e até de tempos passados, como na época em que Jesus vivia aqui na Terra, é a questão de olhar os resultados e fazer pré-julgamento deles, né? Você vê, por exemplo, hoje, as pessoas têm a nítida intenção, né, de orar para que os seus cônjuges venham sofrer várias calamidades, né? Que ele não prospere, que ele empobreça, que perca todos os bens, que perca a saúde, nananã, nananã. Por quê? Porque a gente tem a nítida impressão de que Deus precisa trabalhar conforme a nossa cartilha, conforme o nosso senso, a nossa visão, a nossa ótica de enxergar as coisas. Porque nós vemos que uma pessoa, isso acontece nos dias atuais, né? Nós vemos que uma pessoa, quanto mais bem material ela tem, mais distante ela fica do Senhor. Mas isso não é algo que nós podemos dizer assim, 100% das pessoas que têm dinheiro, elas estão longe do Senhor. Nós não podemos dizer isso. É um erro. Pode ser que seja um percentual aí bem grande, né? A maioria esmagadora das pessoas que têm condição financeira muito boa esteja longe do Senhor. Mas isso não significa que seja 100%. Então a gente não pode generalizar as coisas. Assim como a gente não pode dizer que as pessoas pobrérrimas, né, miseráveis, estejam aí servindo ao Senhor. A gente não pode dizer isso. A Bíblia vai dizer que nós não conhecemos o caminho do vento. Nós não sabemos como Deus vai agir sobre determinada situação ou outra. Um exemplo disso está lá no livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 4 e 5. Ele vai dizer assim: aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que foram mais culpados de que todos os outros homens habitantes em Jerusalém? Não. Eu vos digo, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Olha o que Jesus está dizendo assim, querido. Não é porque a torre caiu sobre o cidadão que ele era mais pecador do que você. Porque a torre caiu em cima dele, não significa que você está indo direto para o céu e ele está indo direto para o inferno. Significa que se você não se cuidar, você pode ter o mesmo destino que ele e ele pode ter o mesmo destino que você. Pode ser que aquelas pessoas que morreram lá estejam indo em direção ao céu e você que não morreu, você que não sofreu aquilo lá, possa estar indo em direção ao inferno. Nós não conhecemos, nós não temos como julgar. O que nós podemos fazer, o julgamento, não é pela aquilo que a pessoa está vivenciando, não é pelos resultados. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, ou melhor, vai dizer, não julgueis porque conforme você julgar, você será julgado. Está dizendo que com a mesma medida, não é para você julgar. A Bíblia está nos orientando a nós entendermos o padrão de julgamento. Você quer ser julgado com o mesmo padrão que você julga as outras pessoas? É claro que você não quer, porque o padrão que você julga as outras pessoas é um padrão mutável, que você julga conforme os seus interesses. O que a Bíblia está dizendo para você? Julgue conforme os padrões bíblicos. Uma pessoa vai para o inferno? Vai. Como que ela vai para o inferno? Como que você pode ter certeza que ela vai para o inferno? Se ela cometer os pecados e não houver arrependimento. Porque quem diz isso são pessoas? Não, é a palavra de Deus que diz isso. Que se a pessoa não se arrepender, ela vai para o inferno. É isso que Deus está nos dizendo. Não olhe para o resultado, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações que você está vivenciando. Você olha hoje, por exemplo, e seu marido está lá com a amante, está progredindo financeiramente, está alcançando aí a realização de sonhos antigos que muitas vezes nem com você ele não realizou. De repente trocou de carro, está com um carro ótimo, de repente está fazendo viagens aí, conquistou uma casa própria, e você diga, não, Deus está abençoando. Não, querido, não olhe para o resultado. Não olhe para aquilo que os seus olhos estão vivendo neste momento. Porque aquilo que você está olhando está sendo manchado. A sua visão ela está sendo corrompida
pelos seus sentimentos, por aquilo que você está vivenciando, por aquilo que você está sofrendo. A Bíblia vai nos dizer para nós olharmos com a ótica divina. É o que a Bíblia diz. Está no adultério? Não importa se está ganhando na Mega Sena, não importa se está viajando todo dia, não importa se está andando de lancha para aqui ou para ali, vai para o inferno com todas essas coisas. Vai para o inferno. Por quê, querido? Porque é a Bíblia que garante que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Vai se dar mal no final. Agora, eu achar que Deus está abençoando ele porque ele está conquistando coisas, que Deus está abençoando ela porque ela está conquistando coisas, é eu dizer assim, Deus ama o problema, Deus ama a dificuldade, Deus ama quem faz coisas contrárias à vontade dele. E não é isso. Lá no Salmo 73, o salmista vai dizer assim, olha, por que o ímpio prospera? Por que o injusto vai para frente e eu aqui passo necessidade? E a Bíblia vai dizer, e eu quase escorreguei. Sabe por que ele não escorregou? Porque a Bíblia vai dizer que ele entrou no santuário de Deus. Ele foi para dentro de Deus, ele foi entender de Deus. E quando ele entende de Deus, ele vê assim, não, tudo bem. Hoje eles estão prosperando, hoje eles estão progredindo, mas o fim vai ser terrível, vai ser complicado, vai ser desastroso. Então melhor é eu estar na condição que eu estou e caminhando em direção ao céu do que eu estar na posição que eles estão, com um sorriso de orelha a orelha, mas indo agarradinho para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Enquanto você continuar olhando os resultados, enquanto você achar que as coisas ruins vão acontecer na vida do seu marido como castigo pelo que eles estão passando, pelo que eles estão vivendo, querido, você acaba afunilando a ação divina para um pontinho, quando Deus pode agir até na bonança. Até na bonança Deus pode agir. Eu conheço, queridos, e você também conhece, é de domínio público essas informações, pessoas aí, cantores da música secular aí, que ganham fortunas, e que estão em depressão. Não é pela pobreza, não é pela miséria. Pode ser que alguns sejam por este caminho, pode ser que alguns sejam por outros caminhos, mas existem pessoas, queridos, que a miséria não faz eles se achegar a Deus, mas existem pessoas que quanto mais eles têm, mais vazios eles são. Nós precisamos entender, querido, que é Deus que vai agir sobre as pessoas. Não é aquilo que nós achamos ou não é da forma como nós achamos que vai ser. É como Deus acha, como Deus quer. A Ele nos diz o seguinte: cuida de você se arrepender. É o que Ele está dizendo aqui em Lucas 13, 4 e 5. Não fica olhando para os outros, não. Olha para você. Cuide para que você não tenha um fim pior do que o que as pessoas estão passando. Cuide para que você tenha a tua salvação. Cuide para que você possa se achegar ao Senhor. Deus está dizendo para mim e para você, se arrependa. Porque se um perece e porque não se arrependeu, não importa se ele pecou mais ou se ele pecou menos. Se você não se arrepender, pode até ter pecado menos, mas você vai ter um fim de destruição. Igualmente vai ser destruído. Então, querido, o que eu preciso dizer para você hoje, nesse pequeno vídeo aqui, não olhe, absolutamente não olhe para nenhuma das dificuldades que você está vendo o seu marido passar e achando que essas dificuldades o levarão a Cristo. Mas não olhe também para toda a pompa que eles estão vivendo e ache que isso os afastará de Cristo. Deus conhece o caminho de cada coração. Deus sabe exatamente como agir, como entrar, como mudar, como fazer as coisas acontecerem no coração do seu marido, no coração da sua esposa, no coração dos amantes. Deus sabe exatamente aonde tocar, como tocar e quando tocar. Então fique tranquilo que Deus está fazendo. O teu papel é buscar o Senhor, transformar, mudar. Este é o teu papel. Agora, como Deus fará e quando Deus fará, isso é coisa dele. Entrega,
Deixa ir para as mãos de Deus. Sabe, você já tem deixado ir as pessoas fisicamente, deixe ir emocionalmente e deixe ir também para as mãos de Deus. Deixa que Deus determine como e quando Ele vai fazer as coisas. Deixa que Deus tome as rédeas da situação e não fique você querendo manipular. Deus, empobreça meu marido, dá uma doença na minha esposa para que ela possa se achegar ao Senhor. Não, querido, não. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer da forma dele, que sempre vai ser o melhor. Que Deus te abençoe, na paz